Acompanhar conosco no telão Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Glória a Deus, vamos ler o que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez, que isso é muito precioso. O meu Deus, a afirmação do apóstolo Paulo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Pai, nós louvamos a Ti, Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que agora a Tua palavra possa ser pregada e que nada impeça o Teu agir, Senhor. Que a Tua voz possa ecoar em cada coração, seja aqui fisicamente ou de forma online, aonde estiver. Que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações como uma espada, Jesus, e ser fincada para a glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir a Deus? Ele é bom. Aleluias. Se você já é crente da Lagoinha, nesse ano você já sabe que nós estamos vivendo o ano profético da provisão. Então o tema de hoje é vivendo a provisão de Deus. Aleluia. Quem quer receber isso? Você tem um sonho de viver a provisão de Deus, irmãos? Deus sustentando sua casa, sua família, seus bens, seus negócios, vivendo a provisão de Deus. Então cabe uma pergunta aqui: você deseja realmente viver essa provisão na sua vida? Porque é interessante sabermos isso, em conhecermos como a provisão de Deus age na nossa vida. Porque a primeira coisa que devemos saber é que a provisão de Deus, ela é vontade de Deus sobre nós, ela é característica de quem Deus é, a não ser porque um dos seus nomes é Jeová Jireh, Deus provedor. Então quando falamos da característica do nosso Deus, e ser imagem e semelhança, é viver provisão, porque isso não é só como se fosse um bônus da Bíblia, como se fosse uma sorte a qual cai sobre nós, e hoje estou vivendo a provisão. Não, a provisão de Deus é uma promessa para nós, para cada um de nós, porque Ele tem essa vontade, Ele é provedor, e se Ele é, o seu povo também é provido. Então, entendendo que a provisão de Deus é vontade, irmãos, mas precisamos entender que mesmo a provisão de Deus sendo vontade de Deus na nossa vida, precisamos entender que a provisão de Deus, ela também está sujeita às leis de Deus. Muito pelo contrário, que às vezes podemos imaginar que a provisão de Deus, ela não está acima, ela não é desobediente, ela não é rebelde, a ponto de acontecer, por exemplo, debaixo de injustiça. Nós nunca vamos ver a provisão de Deus acontecendo debaixo de frutos, por exemplo, do pecado, ou de coisas ilegais. Então dificilmente nós vamos ver, e na verdade nunca vamos ver a provisão de Deus agindo onde um lugar onde Deus não abençoou, não está reto e justo. Por quê? Porque a provisão de Deus, mesmo sendo vontade, ela está sujeita às leis de Deus, às leis da palavra. E entendendo isso, irmãos, entendendo essas leis, vivendo essas leis, é que dessa forma conseguimos viver a provisão de Deus. Quem está comigo diz amém? Então a provisão de Deus, ela é justa, ela não atua em injustiça. Provérbios 10, 22 é claro quando o Salomão diz: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Ou seja, se nós automaticamente, se pensarmos rapidinho, podemos entender que se vemos alguém prosperando, ganhando bens ou em alguma área da vida, mas se aquilo tem acumulado dores para ela, pelo contrário, isso não tem sido provisão de Deus. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem, mas não acrescentam dores. Então se muitas vezes o que entendemos, fulano está crescendo, está prosperando, está conseguindo carro, casa, mas se isso está custando para ele família, paz, sossego, saúde, irmãos, isso não é provisão não, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. A bênção de Deus, ela vem sobre a sua vida, mas você descansa nela, você tem paz nela, e ela não te traz um jugo pesado, porque esse jugo pesado já foi carregado em uma cruz. Então nós entendemos que a bênção de Deus, ela não age de forma injusta. Não existe provisão e prosperidade onde causam dores. Então, como vamos falar de leis aqui diante de Deus, das leis que a provisão está sujeita, eu gostaria de falar hoje sobre 3 leis rapidamente, 3 leis a qual a provisão de Deus está sujeita. Está comigo, diz amém? Primeira lei, diga comigo: lei da fé. Vamos juntos, lei da fé.
A primeira lei a qual nós vemos que isso é claro na palavra, que para viver a provisão de Deus eu preciso estar debaixo da lei da fé, porque a provisão de Deus nunca está à frente da fé, ela age de comando a essa lei, a lei da fé. Se pudermos projetar rapidinho, Hebreus 11, versículo 6, diz algo que é basicamente o resumo dessa lei, que diz, Hebreus 11, versículo 6, olha o que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, será que conseguimos imaginar nos vivendo a provisão de Deus, vivendo a provisão de Deus, mas sem agradar a Deus? Tem como? Tem como, será que viver essa provisão sem Deus estar agradado, onde Deus não está feliz? Mas quando falamos de fé, falamos de um nome a Bíblia nos entrega quando falamos de fé. Esse nome é Abraão. Abraão não foi intitulado de forma figurada como o pai da fé, mas Abraão foi um dos homens mais provados por Deus. Mas quando vemos que se sem fé é impossível agradar a Deus, e Abraão era o pai da fé, podemos entender que Abraão foi um dos homens que mais agradou a Deus. Porque se sem fé é impossível agradar, e ele se intitula na Bíblia, não ele mesmo, mas a Bíblia diz que ele é o pai da fé, podemos entender que esse Abraão tinha muito a que agradar a Deus. Mas é interessante que nós conseguimos conectar que o quanto ele agradava, da mesma forma ele era provado por Deus. Não sei se você está pegando essa visão, mas quanto mais eu agrado, é porque também muito mais eu fui provado por Deus. E Abraão passou muitas provas, irmãos. Muitas vezes só lembramos de Abraão sacrificando Isaac, mas a primeira prova, que já não é fácil, que Deus fala para Abraão: Abraão, larga sua família, simplesmente larga sua casa, tudo que você construiu, e sai para uma terra que eu nem te falei ainda qual é. Olha o desafio de Deus. Imagina você, irmão, traz para a sua realidade hoje. Deus falasse para você: pastor Edmilson, esquece a casa na praia, esquece tudo, vai para uma terra que você pega o trem, eu vou te falar quando você vai descer. Enquanto isso, esquece tudo que ficou para trás. Cadê seus pais? Esquece. Meus primos, meus tios, esquece. Só pega a esposa e vai. Olha como Deus pede, exige uma aprovação forte desse homem. Não bastando, pedindo ainda a família e a casa, esse homem agora, numa decisão precipitada, tem um filho, debaixo de desobediência com Agar. Quando Sara e Abraão não tinham fé para ter um filho ainda, eles tomam uma decisão precipitada, onde Agar vai e deita com Abraão, nasce um filho que é Ismael. E agora começamos a ter um aclive, porque quando Isaac nasce, temos dois herdeiros, e Sara está desconfiada, Sara está desagradada, e o ambiente já não era muito bom dentro de casa. Sara pediu: manda embora Abraão, não quero eles aqui dentro. E Abraão fica entristecido, a palavra diz, Abraão ficou entristecido, porque Ismael era seu filho. Mas quando Deus chega nele mais uma vez e diz: Abraão, pode despedir Ismael e Agar. Mais uma vez esse homem está sendo provado, irmãos, porque na família Deus o pede para entregar e abandonar um filho. Abandona, pode mandar embora, não, você não sabe para onde vai, mas deixa que eu vou cuidar. E temos outra, que não bastando Deus pedindo família, casa e um filho primogênito, agora Deus está pedindo outro filho, só que em sacrifício. Irmãos, esse homem foi muito provado, mas se esse homem foi o pai da fé e muito agradou, precisamos entender que na lei da fé, antes da provisão, sempre vem uma prova. Antes da provisão, sempre vem uma prova. Então talvez se você está vivendo uma prova, está chegando provisão. Se eu perguntar hoje aqui, levanta a mão quem está vivendo prova hoje, nesses dias. Nós como igreja estamos vivendo uma prova, irmãos. É mais de 2 milhões que a gente não sabe de onde vai sair, pastor. Mas se estamos vivendo prova, se Abraão foi provado e Deus proveu, então conforme eu sou provado, eu sei que tem aprovação e provisão chegando. Aleluia. A provisão não é inútil, irmãos. A provisão não é só porque Deus quer, irmãos. Porque esse homem foi muito provado, extremamente provado por Deus. Agora eu fico imaginando se Abraão um dia falar: Senhor, eu não quero ser provado dessa forma, para com isso, pelo amor de Deus. A Bíblia não menciona isso. Eu fico imaginando se nós fôssemos como Abraão. Muitas vezes somos esse tipo de pessoa que diz: Senhor, eu quero viver a tua provisão, mas afasta de mim esse cálice de provação. Só que é interessante, quando falamos de afastar o cálice, até Jesus orou isso. Só que quando Jesus ora, afasta de mim esse cálice, esquecemos de o resto da frase, que ele diz: afasta de mim o cálice, Pai, mas contudo seja feita a tua vontade.
Muitas vezes nós oramos: Pai, eu não quero viver essa provação, esse gigante está se levantando, é grande demais. Mas esquecemos às vezes de dizer: contudo seja feito tua vontade. Você pode orar pedindo o cálice afastado, você só nunca pode esquecer de dizer: seja feita tua vontade. Porque se a vontade dele for continuar a prova, aí você tem certeza, irmão, se está tendo prova, vai ter provisão. Se Deus não afastou o gigante, é porque a vontade dele, o gigante está ali. E se a vontade dele, o gigante está ali, também a vontade dele, o gigante cair diante de você. Quando Davi chega diante de Golias, ele fala: quem é esse circunciso? Esse circunciso, ele não sai do campo de batalha. Então Davi falou: se não sai, eu vou derrubar. É assim, irmão, se a prova não vai embora, você vence. Se a prova não vai embora, você vence ela, pela fé. Mas como estamos falando de Abraão, por favor, projeta Gênesis 22, versículo 4. É o dia da maior provação que esse homem vive. O dia da maior provação de Abraão. Vamos ver o que diz. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Irmãos, já começamos a ver porque esse homem era o pai da fé. Porque quando Deus fala para ele: sobe no monte com seu filho e mata ele por amor de mim, o relatório que ele entrega para os servos é: nós vamos subir, adorar e vamos voltar. Irmãos, eu não sei se você consegue ter uma perspectiva, ou como é muitas vezes a tua fala diante da prova. Se é igual essa, ou imagina ele falando para os servos: meu Deus, eu vou ter que matar Isaac. Imagina a notícia dentro de casa: meu Deus, não faz isso, Abraão. Meu Deus, não faz isso. Mas ele não faz isso, irmãos. Enquanto nem Deus colocou esperança na situação, ele colocou. Você consegue ter ideia de quanta fé esse homem tinha? Porque mesmo Deus, quando Deus jogou a situação lá embaixo e disse: você vai matar seu filho por mim, ele disse: eu vou subir, vou adorar e vou voltar com ele. Porque nem onde Deus colocou esperança, ele pela fé colocou, irmãos. Porque era um homem de fé inabalável. Nada derrubava essa fé, irmãos. Nem quando Deus tentava derrubar essa fé, nem ele conseguia. Porque Abraão falava: não vai dar, eu sei que eu vou subir e eu sei que eu vou voltar, e meu filho estará comigo. Não era à toa esse pai da fé, irmãos. E continuando no versículo 6, por favor, versículo 6, que diz aonde Abraão, o mesmo texto, se quiser até deixar projetado, por favor. Diz que então Abraão pegou a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaac. Só queria fazer um parênteses aqui de como a Bíblia conta, a própria Bíblia, irmãos. Porque o pai que entrega o seu filho, o pai que vai sacrificar o seu filho, coloca a lenha por cima do seu filho. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Um pai que coloca madeira sobre as costas do seu filho. Abraão já estava sendo usado para trazer luz ao Cristo que seria crucificado. Porque o homem de fé que tem revelação é usado por Deus. Ele é usado por Deus quando se tem revelação. Continuando, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos, caminhavam os dois juntos, quando Isaac disse a Abraão, e Abraão respondeu: sim, meu filho. Abraão respondeu a ele. Isaac perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É interessante, irmãos, porque criança não é burro, a criança é inteligente, não é? Por às vezes, mesmo pequeno, é malandro, é inteligente, sabe das coisas. E eu imagino Abraão pegando a corda, a faca, ele pega a lenha, entrega para Isaac, os dois saem andando de casa e Isaac sai com uma pergunta. E no meio do caminho Isaac para e fala: pai, eu não queria dizer nada, eu não quero dar uma de entrão e nem de ignorante, mas eu estou vendo lenha para sacrificar, eu estou vendo faca para matar, eu estou vendo corda para amarrar, pai. Pai, não está esquecendo de nada não, pai? O senhor está velho, já chegou nos 100 anos, o senhor não está esquecendo de nada não, pai? Está faltando alguma coisa. E é interessante a resposta de Abraão, irmãos, mais uma vez. Quando seu filho, nos olhos dele, olha e diz: pai, o senhor não está esquecendo de nada? Está faltando um sacrifício, está faltando alguma coisa. A resposta de Abraão no versículo 8, irmãos, isso é muito poderoso. Olha o que ele diz: assegurou Abraão: Deus proverá. A simples resposta de Abraão para Isaac foi: Jeová Jirê na nossa vida. Mais uma vez esse homem se mostrou com a sua fé inabalável. E muitas vezes pensamos que quando ele responde isso para Isaac, é como se ele estivesse tentando iludir Isaac, porque Isaac pergunta. Obviamente, se ele responde para Isaac a verdade, fala: Isaac, é você o sacrifício. Imagina Isaac falando: tá bom, pai, mas o senhor me pega na corrida que eu estou indo embora.
Eu sou criança, eu não quero morrer, pai. Então ele já ia dar linha no pipo. Porém, pensamos que muitas vezes ele responde isso para falar só para acalmar Isaac, para Isaac continuar subindo. Mas na verdade, irmãos, a Bíblia conta exatamente algo muito precioso desse episódio, que em João 8,56, se não quiser projetar, não tem problema, se quiser deixar projetado o texto, João 8,56, Jesus explica esse dia quando ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então Jesus declara que um dia Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Queridos, eu não consigo imaginar um outro dia perfeito do que esse. Quando Abraão com Isaac está subindo, ele pergunta: pai, cadê o sacrifício? E esse pai, com um peso no coração de ter que entregar o seu filho, olha para o seu filho, mas ao olhar para o seu filho, imagina ele olhando para os olhos de Isaac, e não consegue ver Isaac, ele vê um cordeiro, aonde ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Porque esse homem tinha fé e os olhos dele conseguiram contemplar, irmãos. Porque depois desse momento Abraão não fala um pio, ele simplesmente sobe, amarra e dispõe a sacrificar Isaac, porque ele teve uma revelação. Ele conseguiu olhar e ver o dia do Senhor e se alegrou. Então eu imagino que a resposta de Abraão foi: Jeová Jireh, eu já vejo a provisão antes dela chegar. Eu já consigo com os meus olhos pela fé observar o que Deus vai preparar na minha vida. Ele tinha certeza. Na hora que ele olha para Isaac, eu tenho certeza que ele se alegra e diz: Deus proverá, Deus proverá. Eu sabia, ele não dorme nem cochila, ele é meu Deus. Vamos, Isaac, vamos subir, Isaac, pode subir, acelera o passo, porque Deus está provendo. Aleluia. Ah, como o poder da fé é gigante, irmãos. Porque presta atenção, Abraão subiu, pega o seu filho e ele sobe com uma prova e um sacrifício. Mas quando ele desce essa montanha, ele desce com um filho e uma promessa debaixo dele. Deixa eu te explicar, quando ele entra em provação, para subir o monte, ele tinha um sacrifício nas mãos, que era seu filho, e tinha uma prova para ser conquistada, mas ele desce aprovado, abastecido e com promessa de Deus. Porque Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão, Deus queria a fé de Abraão. Deus não quer o que você tem, irmãos, Ele quer o coração que você tem, Ele quer a sua fé, Ele quer a sua vontade. Porque então hoje, o que muitas vezes parece sacrifício na sua vida, vai ser a provisão de Deus para você. O que muitas vezes você pensa: eu vou perder, eu estou subindo, eu estou entrando nesse deserto, eu estou entrando nessa prova, eu vou subir esse monte, e eu tenho certeza que eu vou perder o que eu tenho na mão agora, mas Deus já está preparando, é isso que você tem, você vai voltar, mas com promessa, com bênção, sem medidas, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores, não acrescentam dores. Suba o monte sendo provado, e desça ao monte sendo aprovado por Deus. Essa é a diferença daqueles que vivem a provisão, porque sobe o monte em provação, mas desce em aprovação. Eu passei, estou aqui para viver a provisão de Deus na minha vida. Aleluia. Quem está comigo diz amém. Segunda lei, diga comigo: lei de dar e receber. Mais uma lei, temos que a lei da fé, a provisão não age antes da fé. E agora nós vemos que a provisão não age antes da lei de dar e receber. Lucas 6, versículo 37, traz um texto exatamente sobre isso. 6,37, olha o que diz: não julgueis, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante dará a vocês, pois a mesma medida que medirem, para usarem para medir, será a mesma medida que medirá vocês. Querido, sabe o que é interessante? Aqui o apóstolo está trazendo uma analogia do reino de Deus, e quando ele diz isso, é como se estivesse dizendo ali, quando está sendo citado isso, ele diz: não julguem, não serão julgados, um para um. Não condenem, não serão condenados, um para um. Perdoem e serão perdoados, um para um. Mas quando entra na característica do Jeová Jireh, quando ele diz deem, a matemática muda, irmão, ela não continua. Então, para aquilo que a gente faz, da mesma forma vem.
Então não julga, não será julgado, não perdoa, será perdoado, e assim vai. Mas quando chega na hora de entregar, na hora da generosidade, na hora de dar e receber, muda a matemática. Aí ele diz: dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Porque, irmão, você não está entendendo que a Bíblia faz um convite para a vida de dar e receber? Porque quando ele diz, da mesma forma, tudo que você fizer vai ser igual para você, na mesma medida. Mas, quando o seu coração dispor a entregar, aí eu entro em ação. Jeová Jirê vai aparecer. E aí ele diz, então não vai ser só boa, vai ser calcado, irmãos. Sabe o que é boa? A boa medida você enche, isso aqui é um balde, você enche perto. A calcada é quando você coloca até onde não dá mais. Sabe quando o copo se mexer mais um pouquinho ele cai? Essa é a calcada. Mas ainda quando sobra um pouquinho de espaço, a sacudida, acha o espaço que tem. Ainda vem a transbordante, irmãos. Olha como Deus está fazendo um convite para nós. Tudo o que você fizer vai ser igual, mas quando o seu coração dispor a dar, vai ser diferente. Vai ser diferente. E aqui onde vem a provisão de Deus, onde vem calcada, sacudida e transbordante. Porque quando falamos de generosidade, falamos de um Deus exagerado. Deus é justo, mas exagerado. Ele é justo com o pecado, mas exagerado com a generosidade. Você consegue entender isso, irmãos? Que então a provisão age na generosidade em dar. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Na lei da Bíblia, o dar vem antes de receber. O dar vem antes de receber. Muitas vezes nós focamos só na bênção do texto, né? Que será dado para vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Mas se puder voltar, o início do versículo 38, o início dele é a parte B. Volta a parte A. 37, próximo. Então sempre recebereis sobre vosso colo uma boa medida, calcada e sacudida. Mas tem uma palavrinha lá no começo que muda tudo. Dai, entrega. Porque na lei de Deus, na lei da provisão, irmãos, o dar vem primeiro que o receber. Fala para a pessoa do seu lado: dar vem primeiro que receber. Isso aqui, irmãos, é a luz para nós. Parece um clichê, parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. Muitas vezes a gente não consegue entender e assimilar isso. Porque muitas vezes queremos ser aquela pessoa que quer receber primeiro. Quem nunca ouviu o irmão falar assim: quando Deus me der, aí eu vou dar. Hoje eu não tenho para ajudar, mas quando Deus me der, aí você vai ver a bênção que eu vou dar, irmão. É porque Deus não me deu ainda, mas quando Ele me entregar, irmãos, mas deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, como vai ser fiel no muito, irmão? É engano. Então muitas vezes estamos enganados quando dizemos para nós: hoje eu não tenho, Senhor, mas quando o Senhor me der, eu vou entregar. Nunca vamos viver provisão dessa forma. Mas se um dia eu falar: Deus, eu estou dando aqui, eu sei que o Senhor vai prover, aí começa a acontecer coisas diferentes. Porque Ele diz: deem e vos será dado. Deem, depois vos será dado. Viva pela fé primeiro. Ativa a fé, ativa o sobrenatural de Deus dando, sem ter expectativas. E eu vou trazer para você boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Que maravilhoso é isso, irmãos. Que maravilhoso é isso. Mas então se é engano quando eu quero receber primeiro. Então como eu impeço a provisão de Deus na minha vida? Sabe como? Sendo crente represa. Já viu uma represa? Como é que é uma represa, irmãos? Ela enche, 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 mas passa alguma coisa? Não passa nada. Só vem, mas não passa. Então como é que eu impeço a provisão de Deus? Quando eu quero ser o crente represa. Eu quero tudo para mim. Eu quero ser abençoado, mas para a minha glória. Eu quero ser abençoado, mas na minha casa. Eu quero ser abençoado. Eu achei um lugar abençoado que tem um preço bom, que tem um lugar que é legal, que abençoa, mas eu vou deixar escondido, não vou contar para ninguém, porque a próxima vez que eu for lá tem mais para mim. Eu não vou contar para ninguém, eu vou deixar quietinho, eu vou deixar escondido, não vou falar para ninguém, não vou espalhar a bênção, não vou nem abençoar a empresa do irmão lá, porque é tão boa que eu quero só para mim. Meu Deus. Mas muitas vezes então querendo ser esse crente represa que segura a bênção, irmãos. Não seja o crente represa, porque a bênção de Deus não é assim. Ela, como ela disse, ela é calcada, ela é sacudida, mas ela é transbordante. É para quem está do lado, é para quem está perto. Então enquanto queremos a provisão de Deus, mas que não vai manifestar na vida de outras pessoas, porque Deus vai abençoar. Agora tem aqueles que em vez de ser represa, querem ser como um rio de Deus. Isso é diferente.
Porque enquanto eu quero ser represa, Deus abençoa, mas tem aqueles que desejam ser como o rio. Olha o que Ezequiel 47:9 diz: por onde esse rio passar, haverá todo tipo de vida. Por onde esse rio passar, a água vai fluir sobre o mar, e onde esse rio passar, tudo viverá. Se eu quero ser como represa, segurar a bênção, Deus não vai trazer provisão transbordante para não manifestar em ninguém. Mas se eu desejo ser como um rio de Deus, aonde eu passo, alguém é abençoado. Aonde eu passo, tem bênção. Aonde eu passo, eu deposito. Eu não tenho aqui, irmão, mas do nada eu acho alguma coisa. Toma aqui, eu vou te abençoar, porque eu sei que meu Deus vai colocar de novo aqui dentro. Irmãos, Deus não trouxe provisão para o sacerdote que viu o homem caído na estrada e não abençoou. Deus não deu provisão para o levita, que também viu o moço caído na estrada e não abençoou. Mas eu tenho certeza que Deus proveu na vida do bom samaritano, que ao olhar e disse: eu não posso ver alguém assim e não fazer nada. Porque a bênção de Deus, a provisão de Deus está associada ao quanto você também quer abençoar pessoas. É o que Deus diz para Abraão: eu te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Porque enquanto você é abençoado, pessoas ao seu redor também são abençoadas. Eu não sei se você quer ser represa ou você quer ser rio de Deus. Quantos aqui desejam ser rio de Deus, em nome de Jesus? Deixa eu falar, por onde você passar então vai ter bênção. Pega essa. Por onde você passar vai ter bênção. Talvez não tenha recurso. Não estou falando de recurso, estou falando de bênção de Deus. Aonde você passar vai ter bênção de Deus. Onde você pisar, seja no emprego, na família, onde você estiver, a bênção de Deus carrega junto com você. Ela está coladinha do seu lado, em nome de Jesus. Por onde você passar, a pergunta é: por onde você passar, você está disposto e preparado para abençoar? É assim que você vai viver a provisão. A lei de dar e receber. Lei de dar e receber. Fala comigo agora, terceira lei. Lei da semeadura. Lei da semeadura. Nós vemos então que pela fé é impossível agradar a Deus e também viver provisões. Sem dar e receber também não tem como viver provisão. E pela lei da semeadura nós vemos como Deus age em provisão. Queria que você prestasse atenção, porque isso é muito precioso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala algo exatamente sobre semente. 2 Coríntios 9, 10, olha o que diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, ou em outras versões, pão ao que tem fome, também suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos de justiça de vocês. É interessante porque esse texto esconde um segredo de Deus maravilhoso, que muitas vezes passa batido aos nossos olhos. Mas para podermos entender isso, vamos ler um texto que exatamente conta um episódio de semeadura. Vamos pular para 1 Reis 17, versículo 5. Já quero adiantar que é a história onde Elias está vivendo um tempo, onde ele está profetizando contra Acabe, o rei de Israel, que não vai ter chuva. E agora Deus começa a viver em provisão e trazer provisão sobre a vida dele. Então nós vemos que aqui no versículo 5, olha o que diz: então Elias fez como o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá, onde ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Sabe o que é interessante, irmãos? Elias está vivendo de provisão. Deus está trazendo corvos e um rio cheio para ele, mas esse rio seca, irmãos, e a provisão acaba. Agora eu te faço uma pergunta: imagina se Elias dependesse só da provisão. Quando Deus falasse para ele: vai para Sarepta, eu imagino ele perguntando: Deus, o rio vai estar lá? Porque aqui secou. Como é que eu vou, Deus? A provisão está aqui, e até aqui está faltando, para onde eu vou? Mas interessante que como Deus cuida de nós, irmãos, porque quando a provisão acabou naquele rio, olha o que Deus fala: imediatamente vai para Sarepta, que lá já tem uma viúva para prover você. Ou seja, não dá nem tempo de passar necessidade, já corre que onde outro lugar já tem mais, em outro lugar já tem mais, porque eu não dependo da provisão, eu dependo do provedor. Muitas vezes já ouvimos isso aqui: não dependa da provisão. Muitas vezes você acha que uma provisão, um recurso, um emprego, aquele emprego que você tinha que era bênção, fui mandado embora e agora minha vida acabou. Não, irmãos, quando um rio seca, Deus já está preparando o outro, Deus já está montando o outro. Ele não deixa o justo mendigar pão, irmãos, Ele não deixa. Então esse homem, esse profeta,
vivia do provedor e não da provisão. E o interessante é que quando ele vai, então Deus ordena ele ir para Sarepta, onde ele vai encontrar uma viúva. Interessante, irmãos, como Deus já começa a dificultar a provisão, porque ele diz para Elias: Elias, vai para Sarepta, porque lá vai ter uma viúva para te sustentar. Isso aqui é muito contraditório, sabia? Porque naquele tempo uma viúva sustentar o profeta, me diz como, irmãos? Viúva não tinha renda, numa época onde só os homens trabalhavam e faziam a renda através da lavoura, e as mulheres que ficavam viúvas não trabalhavam, porque as mulheres cuidavam do filho, da família, de casa. Então uma viúva automaticamente naquela época não era alguém abastecido, e Deus já começa dificultando: vai lá, porque eu ordenei para uma viúva. Eu já imagino quando o profeta escuta viúva, ele fala: meu Deus do céu, da onde o Senhor está tirando viúva, Senhor? Como que uma viúva vai sustentar? Mas interessante que Deus diz: eu já ordenei para ela. Então eu imagino que o profeta pensa: não, beleza, Deus falou, imagino que seja uma viúva de fazendeiro, viúva de um homem que tem dinheiro. Se Deus falou, está falado, eu vou. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Quando ele chega lá, a viúva não sabia de nada. A viúva não estava sabendo de nada. Acho que Deus só falou para acalmar o coração dele, porque quando ele chega lá, a viúva não cumprimenta, não reconhece, não acontece nada do que ele estava esperando. É interessante, vamos ler juntos? Olha que interessante, no versículo 10 do mesmo texto. No versículo 10, olha o que diz. Versículo 10, aí. Ele partiu e foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água para beber? É interessante então que quando ele chega na cidade, ele vê uma viúva, ela está colhendo gravetos, e já deve ter observado: bom, é essa viúva que tem aqui, eu não vejo que ela parece ser muito rica, mas se Deus falou uma viúva, é essa. Então ele pede sucintamente: você tem um pouco de água para beber? Interessante que, continuando, irmãos, olha o que diz. Versículo 11, enquanto ela ia buscar água, ou seja, ela aceitou o pedido sem falar nada, porque, pelo que eu imagino, ela não respondeu sim, senhor, não. Eu imagino que na cabeça dela, sabe o que aconteceu, irmãos? Ufa, ainda bem que ele só está pedindo água, eu vou rapidinho buscar. Porque imagina, essa mulher estava caçando gravetos para fazer a última refeição da vida. Chega um homem, que às vezes meio diferentão, que Elias era. Ela falou: meu Deus, lá vem o doido, lá vem o doido, o que ele vai pedir? Você tem um pouco de água para mim beber? Ufa, ainda bem que ela pediu água. Eu vou correndo, eu vou trazer de novo para ele não pedir mais nada. Mas sabe o que é interessante? Olha como continua o texto. Enquanto ela ia buscar, ele gritou lá de longe: aproveita que você está indo, traz um pedaço de pão para mim. Como o profeta é inteligente, irmãos. O profeta não era desprovido de inteligência, não. Ele viu a mulher colhendo gravetos. Se eu pedir alguma coisa que vai custar muito para ela, talvez eu vou tomar uma gravetada aqui. Deixa ela andar um pouquinho, depois eu peço. Depois eu peço para ela: aproveita que você está indo, traz um pedaço de pão. Mas sair nesse momento é como se ela falasse: aí você está pedindo demais, aí você forçou a barra. Porque no versículo 12, olha como continua. Ela porém respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo aqui 2 gravetos para preparar uma refeição, depois vamos comer, eu e meu filho, e morreremos. Elias porém lhe disse: não tenha medo, vá para sua casa e faça como eu disse. Primeiro porém faça um pequeno pão para mim, entrega ele para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Irmãos, aqui onde começa o milagre a acontecer. Porque nós vemos que essa mulher se encontrava numa situação onde ela tinha um pão, pelo menos um azeite e uma farinha, que juntos dariam um pão que ia matar o quê? Matar a fome. Então nós vemos que ela tinha pão para matar fome. E nós lemos que 2 Coríntios 9:10 diz que ele traz pão para quem tem fome, mas também traz semente para quem semeia e multiplica. Então nós vemos que essa mulher se encontrava numa situação onde ela tinha pão, mas pão que ia matar fome momentânea. Então o profeta chega diante dela e diz: eu quero um pedaço de pão. Eu não tenho, diz ela. Mas ele diz: então pega o que você tem, os seus últimos recursos, o que está quase acabando, mas semeia parte desse para a minha vida. Não sei se você já está começando a pegar a visão. Ela tinha pão para matar fome, mas agora quando o profeta desafia ela, ele desafia ela a semear. E nós começamos a ver que então aqui começa a acontecer um processo de milagre. Porque antes esse pão matava a fome, mas agora ele está virando uma pequena semente. E olha que interessante, então ela vai lá e faz isso. Então o profeta viu e desafiou ela a, em vez de comer o pão que mata a fome, a entregar uma semente. Olha o versículo 15.
ela foi e fez conforme Elias disse, desse modo a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para sua família. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme Elias tinha dito. Deixa eu falar uma coisa, olha que interessante. Pão para quem tem fome e semente para quem semeia multiplica. Pão mata a fome, enquanto semente multiplica. Ela tinha pão para matar a fome, o recurso que ela tinha era para hoje, era para agora. Mas quando o profeta desafia ela, ele não pede só o pão, ele desafia ela em mentalidade a parar de pensar que o que ela tem é recurso para agora, e que isso pode virar uma semente. Então ele pede essa semente para ela entrega, e quando ela entrega, irmãos, como nós lemos, a semente multiplica. Sabe o que é interessante? Ela entregou azeite e farinha em forma de pão, e o que começa a acontecer na casa dela? Azeite e farinha começam a multiplicar, porque quando o pão é só para matar fome, a gente não vive. Deixa eu te explicar para você entender. Enquanto a sua empresa, às vezes aquele negócio não está funcionando ainda, aquela chave da empresa não virou, aquela sua independência financeira ainda não aconteceu, talvez porque você está pensando que o seu recurso hoje é pão para matar fome de urgência. Talvez você muitas vezes nem acredita, aquele emprego, nem sei se vai dar certo, não sei se a provisão vai vir, não sei se a promoção vai acontecer, eu não sei se a empresa vai dar certo, eu estou abrindo hoje, mas nem sei do que vai ser amanhã. Quantos não dizem assim? Eu estou abrindo hoje, eu estou trabalhando hoje, irmão, mas nem sei como é que vai ser amanhã. Talvez nem abro, talvez eu nem funciono, talvez eu nem vou trabalhar amanhã. Enquanto você pensar que o recurso que você tem é pão para matar a fome de hoje, não multiplica. Mas ela entregou, ela virou semente. E deixa eu profetizar em nome de Jesus, aquilo que hoje, talvez o recurso na sua vida, talvez o recurso que você tem hoje é pão para matar a fome, mas em nome de Jesus, muda de mentalidade e entende que o que você tem na mão é semente de Deus, é semente na mão de Deus. Enquanto você conseguiu entender? Enquanto o recurso está na sua mão, ele é pão para matar fome, mas quando ele foi para a mão do profeta, virou semente na mão de Deus. Então o recurso que eu tenho, por mais que seja pouco e limitado, na minha mão só mata a fome hoje, mas quando eu semeio, quando eu entrego, a lei da semeadura é ativa, a palavra acontece, e a semente é o que semeia, chega na casa. Queridos, foi instantâneo. Quando ela semeou na vida do profeta, o vaso começou a balançar, o cântaro começou a encher e começou a borbulhar. Imagina o filho dentro de casa: mãe, vem para casa, não sei o que está acontecendo, a casa está tremendo, mãe, está enchendo de coisa aqui a farinha, traz outro cântaro, traz outra vasilha, mãe. Ah, irmãos, mas enquanto a gente pensar que o nosso recurso é pão para matar a fome, a provisão não chega. Enquanto você pensar que esse emprego, essa sua empresa é só para hoje, é só para agora, enquanto você não pela fé ativar isso, irmãos, não vai ter bênção. Olha a perspectiva da mulher, irmãos. Ela fala para o profeta: profeta, eu não tenho pão, o único que eu tenho, vai comer agora eu e meu filho, a gente vai morrer. Ela já tinha a visão: a gente vai morrer, a gente vai acabar, não vai ter mais, é só para agora. Mas sabe o que ele disse? Vai, confia no que eu estou te falando, entrega um pedaço para mim, que você vai começar a viver milagre, em nome de Jesus, queridos. O desafio do profeta era uma mudança de mentalidade. Não era só um desafio de entrega, era ela parar de olhar para aquilo como pão e ver aquilo como uma semente. Então deixa eu profetizar em nome de Jesus: a semente já está na sua mão, você nem viu ainda, ela já está aí, está dentro de casa, está na carteira, está em algum lugar, é uma chave, é alguma coisa, mas já é a semente. Só que muitas vezes nós estamos olhando para ela e pensando que ela é um pão que só vai resolver agora, pão que só vai resolver agora. A faculdade, o sonho que você fez, o estudo que você cursou, muitas vezes você nem pensa que vai virar. Talvez essa empresa, é isso que eu estou tentando para a minha vida, talvez nem sei se vai dar certo. Irmãos, não vai ter provisão. Mas se você mudar a sua mentalidade, mudar os seus olhos e dizer: essa é a semente que eu entrego, Deus. Deus, eu não tenho muito, eu só tenho aqui esse espaço pequeno. Hoje, Pai, a casa é de aluguel, mas é a semente que eu vou te entregar para a minha casa própria. Hoje, pega a visão, hoje eu estou andando de busão e de Uber, mas essa é a minha semente que vai ser meu carro próprio. É isso, mudança de mentalidade. O profeta fez uma metamorfose na vida daquela mulher, metanoia na vida dela. Ela mudou de mente, ela mudou de tudo e viveu o milagre. E a palavra diz que enquanto Elias estava lá, não acabou. Enquanto não choveu, não acabou. Ela viveu milagres, irmãos. Ela viveu milagres, porque não importa quanto você tem, importa o que você faz com o que você tem.
quanto você tem não interessa. Para Deus isso é insignificante. Mas o que você faz com o que você tem é o que manda a provisão. Se você retém, ou se você gasta hoje, ou pensa que é só para hoje, você fechou o céu em cima de você. Mas se você diz, não, é pouco, mas é o que eu tenho. Interessante é como Pedro age diante disso. Ele tinha o poder de Deus dentro dele. O apóstolo Pedro tinha poder de Deus dentro dele, mas aquele poder poderia ser só um pão que alimenta a alma, que alimenta o espírito, e ele sempre seria cheio da presença. Mas um dia ele se encontrou numa oportunidade de semeador, e ele olhou para ele: olha, eu não tenho nada, meu recurso é muito simples, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu estou te entregando agora. E aí veio semente de milagre, irmãos. O milagre aconteceu, porque ele não reteve o poder, mas ele semeou o poder. Quando ele semeou, milagre aconteceu. O paralítico pulou do lugar, saiu do lugar, porque ele entendeu que o pão que mata a fome também é semente que semeia. Tudo depende de como você olha, vê e trata a semente. Em nome de Jesus, eu sei que os seus recursos hoje viram de pão e passam a ser semente hoje. Passam a ser semente hoje. Chega de recursos que só dão para hoje. O amanhã eu não sei. O amanhã é de Deus e o amanhã é semente. O amanhã multiplica em nome de Jesus. A semente já está na sua mão. Ergue sua mão assim junto comigo. Profeticamente, ergue sua mão. E eu queria que você olhasse para ela agora, e pela fé você começasse a olhar os recursos que você tem. Eu não sei qual é o seu emprego, a sua empresa, o seu sonho, a faculdade, o curso. Eu não sei quais são os recursos, mas ajunta todos os recursos na sua mão hoje. Olha para ela, e agora eu quero que você comece a observar o que é pão hoje virando semente e multiplicando. Pela fé começa a ver que a empresa pequena vai crescendo, que a casa pequena vai sendo construída, que você vai conseguindo sair do aluguel, que você vai conseguindo comprar o seu carro. Começa a olhar pela fé. Agora fecha essa mão e diz: Pai, eis aqui a minha semente. A minha semente é pouco, mas é o que eu tenho. É pouco, pode ser pouco, mas eu sei que na sua mão vai multiplicar em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Aplauda, glorifica Ele, exalta Ele. Tem glória a Deus na sua boca aí? Tem aleluia? Tem semente de adoração no teu coração? Uou! Vamos louvar Jeová Jireh? Em nome de Jesus, irmãos. Quantos entendem isso? Que a provisão de Deus está sujeita a leis, e elas precisam viver a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, com a mão no seu coração, irmãos. Agora pela fé, eu gostaria que em oração agora, você começasse a semear, a colocar diante de Deus os teus recursos, quaisquer que sejam. Em nome de Jesus, eu queria que você apresentasse agora e começasse em oração. Pai, eis aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui, Senhor, a minha semente, é o meu carro, eu não sei, a minha empresa, Pai. Está aqui a porta, está aqui o meu sonho, Pai, a inscrição da faculdade. Está aqui, Senhor, aquilo que eu desejo. Eu estou colocando aqui diante de Ti os meus recursos, Pai. Pai, me perdoa se até hoje eu olhei para eles como pão. Diga isso para Ele: Senhor, me perdoa, porque até hoje eu olhei para os meus recursos como pão na minha vida. Mas a partir de hoje eu quero mudar de mentalidade. Eu quero ter a semente na minha vida. Eu quero que os meus recursos possam multiplicar na Tua mão. Assim diz o Senhor. Enquanto estamos adorando, eu quero que através da adoração você possa entregar, apresentar a sua oferta a Ele, em nome de Jesus.